por causa disso, por causa desse amor a ela, ou seja lá o que for, queimaram a plantação. O que os filisteus fizeram? Eles queimaram a mulher e o pai dela. Então ele se vingou, só que aí vingaram loucamente, muito acima, e queimaram ela e o pai. Sansão realmente era muito mimado, né, cara? Porque era só falar que ele não podia ter alguma coisa que ele já ficava virado. Mas já... você fez o diagnóstico correto, era um filhinho da mamãe. É isso. Muito aí, mas você entende o ciclo de vingança? Que um vinga, e aí chega o Sansão e fala assim, eu vou agora me vingar. Mais ainda. Você imagina, já tinha queimado tudo. Botar fogo na cidade? Fogo. Aí ele falou, eu vou me vingar, né? E agora começa o pau a quebrar num nível mais louco ainda, né? O que acontece a partir daqui, Rodrigo? Bom, a partir daqui, então ele volta, aí os homens de Judá vão reclamar com ele. O que você fez? Você tá ficando doido. Com medo, né? Que agora eles vão vir na gente, porque imagina, eles não têm trigo. Sim. Eles vão vir com sangue no olho. E eles têm um poder bélico maior do que o nosso. Que eles tinham a tecnologia do aço, né? Imagine se Estados Unidos e China agora perdem as reservas de água deles, por exemplo, e começam a querer invadir o Brasil para pegar água do Brasil, qualquer coisa parecida. Um mundo pós-apocalíptico. Aí eles chegaram e falaram assim, olha, por que você fez isso? Nós vamos fazer o seguinte, vamos prender você e entregar você para os filisteus. Pra tipo assim, não vem invadir nossa terra não. Se o seu problema é com eles, resolve com ele lá. Aqui. Aí o Sansão deixou, tá bom, né? Só que ele deixou, mas mais uma vez ele fez de birra. E quando eles vão entregar ele pros filisteus lá, ele solta da coisa e com uma queixada de jumento, ele fere acho que 1.000 homens. 1.000 homens de uma vez só. Vem 3.000 homens de Judá até Sansão e fala assim, bicho, é o seguinte... Momento John Wick. A gente vai te entregar. Aí ele fala assim, só não me mata. Aí ele pega e eles falam, não vamos te matar, e entrega ele amarrado pro povo, pros filisteus. Quando ele chega lá no povo filisteu, tinham 1.000 filisteus. Só que aí o que é muito louco, que de novo, Deus do lado dele mesmo nessa situação. Ele pegou uma queixada do quê? Jumento. O jumento. Queixada, imagina que deve ser o crânio, não, queixada é essa parte aqui, o queixo. Então, mas é o queixo assim... É o queixo, o osso mesmo. O osso. De um bicho que tá morto. Pegou. Aí ele pega isso, Kaique. Imagina. De novo aqui, acho que fala sobre ele tá com o Espírito de Deus, não fala? Sim. Quer ver? Quando Sansão... Sim. Mas então, o Espírito de Deus, de tal maneira... Baixou de Sansão de novo. Baixou o Espírito de John Wick nele. Que ele tinha no braço, tornaram como se fosse... E matou geral. As cordas de linho queimado. Isso é John Wick. Ele matou 1.000 caras na luta. Assim. Cara, ele pegou o osso... Imagina, diz aqui, ele pegou 1.000 homens. Ele arregaçou... com 1.000 homens sozinho. Imagina uma praça assim, ó, e mais de sangue disso. Pessoas. Ele não podia sangue. Imagina agora, bicho, matou 1.000 pessoas, loucura. E de novo, 1.000 sangues. Com ossada de um bicho morto. Você tem a ossada do leão, agora você tem a ossada da queixada. Então, simbologia disso. Ele já tava -5 aí, já de atividade. -5. Ele matou 1.000 homens na queixada, mano. Sangue pra todo lado. E aí quando terminou... Aí você falou assim, não é possível. E, cara, isso que é o louco de pensar, né, Rodrigo? Que Deus estava com ele nesse momento, né? Por isso que fala, Deus não solta a mão da pessoa tão fácil. Cara, meu Deus. Ele podia se arrepender. Mas como que entra essa coisa da... Tipo, quanto vale uma vida? Beleza, Deus não vai abandonar e etc. Mas assim, são 1.000 vidas. De alguma forma, né? E para Deus... Toda a vida acho que tem um valor, não é? Sim, mas não era uma galera meio mundana, já que não mas tinha... assim, mas eu entendi a pergunta do Thiago. Mas não tinha ninguém sincero lá. Lembra que a Ruth era moabita. E no meio dos moabitas tinha uma Ruth, que era muito sincera lá. A Raabe, que era também lá de Jericó, que era uma mulher pagã também. A mulher Ciro-Fenícia, que Jesus cura a filha dela que estava endemoniada. Então, tem gente sincera a Deus no mundo pagão. Sim. A pergunta é, Deus deixa esse morrer? Parece que assim, na visão de Deus, a prioridade é a salvação da pessoa. A salvação da pessoa. E se a pessoa precisa até ser um mártir para que outro seja salvo, a prioridade de Deus, então, vou deixar você ser um mártir, como ele deixou Paulo ser mártir. Eu achei um desperdício Paulo morrer tão cedo. Paulo podia viver mais uns 30 anos e ter deixado mais umas 10 cartas pra gente hoje estar fazendo aqui podcast sobre Paulo. Você tá entendendo? Eu achei que Paulo demorou demais para entrar no ministério, foram mais de 10 anos depois da conversão dele. A gente vai fazer um sobre Paulo ainda aqui. E depois morreu muito novo, né? Decapitado. Por que Deus não segurou a vida de Paulo por mais uns 10, 20 anos aí? Quanta coisa poderia ter escrito? O próprio Jesus de Nazaré, 3 anos e meio de ministério, Jesus podia ter feito um ministério de 10 anos. Nós temos aqui 8 evangelhos ao invés de 4, contando mais coisas. Mas a prioridade de Deus é a salvação. Então, se no meio desses 1.000 que Sansão matou, houve alguém ali que era sincero a Deus e morreu salvo,
Na minha concepção, poxa, mas ele morreu. Mas na concepção da eternidade, ele vai ressuscitar. Na concepção humana, um bebezinho que morre ainda na barriga da mãe, poxa, que injustiça, ele não viveu. Mas se essa criança ressuscita e adquire a vida eterna, o que ela perdeu? Na concepção de antes de Jesus, como que era essa questão mesmo da salvação? Qual que era... Era apenas uma questão de perspectiva. O Apocalipse fala o seguinte, Jesus é definido Jesus como o Cordeiro de Deus que foi morto desde a fundação do mundo. Interessante, Jesus não foi morto na fundação do mundo. Mas quando Adão e Eva pecaram, Deus os vestiu com cintas de animais, que nós já explicamos aqui, que foi fruto de algum sacrifício que foi feito. Então o cordeiro foi morto. Então, desde a época que o primeiro cordeiro foi morto até a cruz, as pessoas eram salvas pela fé no Messias que haveria de vir. Por isso que eles matavam o cordeiro. Entendi. Na esperança daquele que vai vir nos resgatar dos nossos pecados. Então, quando a gente fala de Velho Testamento, não acreditar que Jesus era o caminho, porque eles não tinham ainda essa clareza de que era Jesus, mas a clareza e a espera de que viria o Salvador é o que traria a salvação. Exatamente. Então, ninguém foi salvo pela lei. Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, Sansão, todos eles foram salvos pela fé no Salvador que haveria de vir. Por isso que os rituais que eles praticavam eram rituais que apontavam para o futuro. Esse Messias virá. Nós que vivemos depois da cruz, como eles, somos salvos pela fé, não pelas obras. E os ritos que nós praticamos apontam para o Messias que veio. Então, enquanto eles olhavam para o futuro, nós olhamos para o passado. Por isso que eles praticavam a matança do cordeirinho, esperando o Messias que viria. Nós praticamos a Santa Ceia, relembrando aquele que veio. É engraçado até que dia precisa fazer um sobre salvação, né? Seria um tema legal. Dúvidas profundas e técnicas. É até engraçado que na primeira temporada do The Chosen lá, era muito nítido e claro a vontade de achar o Messias, o Salvador, né? Que o pessoal achava que ele veio salvar a gente. Não, ele é o nosso Salvador. Ele é o Messias. Então a ideia era bem latente, né? Das eles pessoas. esperavam que haveria de vir, nós falamos do que veio e voltará. Por isso que a Santa Ceia, Jesus falou o seguinte, vocês participarão dessa ceia como memória de mim. Façam isso em minha memória. Quer dizer, passado. E aí, então, Sansão, ele arrebentou todo mundo com a queixada. E quando ele terminou, imagina assim, imagina você lutar com uma pessoa. É algo desgastante e demora. Imagina você lutar com 1000 pessoas, não é? Não deve ser algo rápido. Então ele deve ter passado com certeza horas, né? Nessa briga. Sim. Além de ficar muito cansado, ele também ficou com fome e sede. Ele diz aqui que, sentindo muita sede, Sansão clamou ao Senhor e disse: por meio de teu servo, deste esta grande salvação. Será que agora vou morrer de sede e cair nas mãos desses incircuncisos? Então, acima de tudo, depois de tudo isso ainda, então o Senhor fendeu a cavidade que estava em Lei, né? Que é o nome do lugar, e dela saiu água. Sansão bebeu, recobrou alento e reviveu. Na verdade, em hebraico é Ramat Lei. Ramat Lei significa morte da queixada. Nossa, morte da queixada. Tem esse lugar aí? A gente sabe onde foi? Será? Não. A gente sabe que é perto de Beit Shemesh, mas o lugar exato nós não sabemos. Entendi. E aí, então... O lugar recebeu esse nome posteriormente, é claro. Sim. É igual... tem lugar que chama... Sei lá, tem um nome X relacionado a alguma coisa histórica. A gente fala, por exemplo... eu queria dar algum exemplo aqui. Tem um lugar lá, acho que no Espírito Santo, chama Mata 3. Você já fica imaginando o que significa. Mata 3. Mata 3. Lá no Rio Grande do Sul, lembrei de um caso aqui. Tem lá Nossa, só porque eu falei agora, me esqueci o lugar. É um lugar lá que é do índio que observava. Daqui a pouco eu vou lembrar. Então, assim, tem muitos lugares que tem o nome Canoas, por exemplo, tem alguma coisa relacionada a Canoas, no Rio Grande do Sul. Então, quando você... Viamão. O nome Viamão tem alguma coisa relacionada a ver a mão de um índio que via a mão. Aí chamou Viamão. Não, Rio de Janeiro deve ter também, né? Rio de Janeiro. Não é de fevereiro, não é de março. Parece que acho que o bairro que foi no mês de janeiro que eles chegaram lá. Eles caçavam tatu a pé. Mas, então, isso que é o mais louco. Depois de tudo, ainda matança... Deus chega e fala, não, toma água aqui pra você não morrer de sede. Ou seja, acho que como Deus enxerga o todo, né? Talvez o plano
de Deus, né? Assim, como um plano tão gigantesco, era prioridade nisso daqui, onde mesmo depois de 1000 pessoas, esse plano precisava ser realizado, né? Mas aí eu tô achando que Deus tinha muita paciência com uns e com outros menos, né, cara? Por que Deus tem mais paciência com Sansão do que com outros, hein? Eu Porque, acho que, na até verdade- mesmo Moisés lá que, bateu na pedra lá que não podia ter batido. Ela falou assim, cara, foi um erro Moisés tão menor, né, cara? É que Deus... Veja o seguinte, nós devemos lembrar, em primeiro lugar, que os seres humanos não são como automóveis que foram feitos em série. Qualquer automóvel feito em série, o barulho de um é o barulho do outro. Um bom mecânico, só de olhar e falar assim, isso aqui é tal coisa, pode abrir, que eu já conheço, pelo barulho. Tanto é que quando dá um problema nenhum, eles já fazem um recall, porque todos são iguais. Ser humano não foi feito assim. Então, cada um tem que ter uma disposição diferente. A mesma pedagogia que eu uso para educar um aluno e que funciona perfeitamente, para o outro não funciona. Pais de vários filhos. Um pai fala que ele teve uma estratégia com o mais velho, que ele foi repetir no caçula, não deu bem. Então, Deus, como é onisciente, ele sabe que estratégia usar com cada um. Agora, para deixar clara essa questão do havia um propósito de Deus, como é que Deus trabalha isso na história, porque eu acho que isso pode ter ficado um pouquinho confuso para o pessoal em casa. Mas Deus queria que ele matasse os 1000 ou não queria, né? Eu vou dar um exemplo muito particular da minha vida. Da minha vida. Eu, durante muito tempo, eu lidei com o problema de saber até que ponto eu era amado de Deus e desejado por Deus ou não. Porque a relação sexual dos meus pais foi uma coisa completamente acidental. Minha mãe estava separada do marido dela, meu pai estava separado de uma mulher com quem ele vivia, estava triste, encontrou acidentalmente minha mãe, porque meu pai estava num bar, o meu irmão, por parte de mãe, viu meu pai lá, vamos lá para casa. Aí os dois na sala conversando, tomando uma cerveja e tudo mais, acabou acontecendo, tiveram uma relação, minha mãe ficou grávida, o que eu vou fazer agora? Vou morar junto com esse menino e tudo mais e tal. Não posso falar que foi uma relação sexual de amor. Eles se encontraram e aconteceu. Não posso falar que foi uma relação como eu tenho com a Laura hoje, você tem com a Maíra, que você deseja, que você está planejando o filho, você quer. É diferente. É diferente. Não é? Aconteceu, foi um acidente. Falei, e agora? Estou grávida, o que eu vou fazer nos anos 70, aquela coisa toda e tal. Aí se eu falo assim, peraí, até do ponto de vista bíblico, foi uma relação adúltera. Porque eles não tinham condição de ter aquela relação ali, pelo modelo bíblico. Aí o que eu faço? Se eu disser que Deus me quis, então eu vou falar que Deus provocou o pecado dos meus pais para eu nascer? Não faz sentido isso. Porque se Deus obriga você a pecar para que a vontade dele se cumpra, você já não é mais responsável pelo seu pecado. Como é que Deus pode te condenar? Isso não faz sentido. Não. Biblicamente, Deus não obriga ninguém a pecar. Então, se Deus não obrigou meus pais a pecarem, e eles pecaram nessa relação completamente sem amor, fortuita e tudo mais, então Deus não me desejou. Então eu sou fruto de um acidente. Não é como o seu bebê que vocês estão orando, ou eu e a Laura estamos orando também para ter um, ou como você desejei, amei, clamei a Deus, já estou pensando em nome. Não fui desejado. Mas depois que eu fui estudar mais a Bíblia, essa relação entre a soberania de Deus e o livre-arbítrio humano, eu consegui uma coisa que acalmou meu coração. Deus consegue tirar bênçãos e propósito daquilo que ele não desejou. Ele não queria aquela relação, porque não é bíblico. Não é assim que Deus planejou o relacionamento sexual entre um homem e uma mulher. Não é assim que Deus planejou a família. Não é assim que Deus planejou a vinda de uma criança a esse mundo, num acidente sexual que os dois não queriam e que estavam até bêbados. Não é assim. Mas uma vez que algo que Deus não quis, não planejou, aconteceu, ele tem a miraculosidade de tirar daquilo uma bênção. Ele falou, já que isso aconteceu, então eu vou fazer com que esse espermatozoide aqui, e não os milhões de outros, fecunde esse óvulo, e eu vou abençoar essa união aqui. E se esse feto que vai surgir dessa união aceitar o meu propósito, eu farei dele um servo meu. E ele pegou aquele embrião, virou gente, virou ser humano, e já está aqui por não sei quantas vezes falando da Bíblia no PrimoCast. Eu sou
um resultado bom de algo que Deus não desejou. E ele continua soberano. Vocês entenderam? Então, Deus não queria aquela guerra. Aquela guerra estava vindo pelas atrapalhadas de Sansão. Mas já que Sansão estava dando as atrapalhadas, Deus conseguiu transformar a coisa de tal maneira que ele faz com que aquilo ali se torne um elemento de salvação, de despertamento e de livramento do povo. Cara. É isso, cara. E aí, você tem noção que Dalila nem apareceu na história ainda? Então eu tô vendo, tipo assim, cara... É Sansão e Dalila. Dalila, na verdade, ela é um epílogo. A tradição colocou Sansão e Dalila, mas ela é um epílogo. Ela vai lá no finalzinho. A gente fica condenando a Dalila como se a Dalila fosse a vilã da história, né? E na verdade, nem é tão assim, isso é um plot twist, né? E nem é tão assim, na verdade, o vilão da história aqui, a gente põe como se ela tivesse traído Sansão, etc. Na verdade, por mais que sim, né? Poxa, ele cultivou isso, né? Sansão já tava, deitado na cova só. Ela só jogou a primeira pá só. Imagina como era o caráter dele. Eu fico imaginando assim, ó. Você é Sansão. Passou tudo o que aconteceu. Aí você pegou, brigou com 1000 pessoas, você matou as 1000 pessoas com a força de Deus. E ainda Deus depois te deu água. Cara, como que você se sentia? Você sentia assim, Deus tá comigo, velho. Eu faço o que eu quiser. Poderoso, eu sou o todo-poderoso. É isso. Eu não fui repreendido até agora. Cara, eu fico pensando, você não foi repreendido nisso, então de alguma forma pode te soar como se estivesse no caminho certo. A verdade na cabeça dele, né? E depois disso ainda diz que Sansão julgou Israel nos dias dos filisteus durante 20 anos. Aqui acredita então que ele tenha ascendido de alguma forma. Provavelmente, sim, porque durante 20 anos ele julgou Israel, ou seja, ele ocupou o trono dele, mas tem uma coisa interessante, que o lugar onde Deus dá água para ele, em hebraico se chama En Hakoré. Significa a fonte daquele que clama. Então, é um mecanismo difícil de predicar a respeito dele, mas que o Espírito Santo conhece, onde a pessoa, mesmo dando as atrapalhadas dele, ele ainda está implorando a Deus por misericórdia e uma nova chance. De uma maneira muito sincera. Ele está pedindo, Senhor, eu estou pisando na bola, mas esteja comigo. E eu não consigo, nem vocês, no olho humano, julgar quem está pedindo de maneira sincera, apesar das suas atrapalhadas, e quem está simplesmente esnobando. O Espírito Santo consegue. Sim. Ele consegue perceber. Pô, fica imaginando, você matou 1000 pessoas, cara, você deve estar arrependido, né? Extremamente, né? E ele